Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Geórgia Imobiliária Insights com o Ramsey de Paula. Olha, no vídeo passado eu mostrei para vocês como você compraria a sua casa em 10 passos. Então são os passos essenciais para você poder comprar a sua casa. Então neste vídeo, agora eu quero trazer para vocês alguns desses passos com mais detalhes, para que você, caso você tenha dúvidas, caso você tenha perguntas, eu espero que neste vídeo essas suas perguntas e dúvidas possam ser respondidas, resolvidas. No primeiro passo, é importante que você comece com antecedência. E eu quero trazer aqui para vocês uma história que aconteceu comigo, para que você entenda a importância de você começar com tempo, né? Eu tive um cliente que ele tinha pouco tempo para comprar a casa dele, ele decidiu comprar essa casa e com mais ou menos 2 meses. Então, só para você ter uma ideia, para você comprar uma casa através de financiamento, você precisa de 30 a 45 dias para você pegar a sua chave. Então, nós tínhamos 2 meses, então nós vimos várias casas, e a gente pegou firme e por pouco a gente não conseguiu. Eu quero que você entenda, para que você não passe por isso, começar com antecedência, para que seja, você tenha flexibilidade. Graças a Deus, com esse meu cliente, tudo deu certo, ele está muito feliz e nós conseguimos. Mas o ideal é começar com antecedência, para que você não tenha que passar por isso, beleza? O passo 2 é a definição de perfil, que tipo de casa que você quer. Então é importante que você saiba disso, Eu quero uma casa de pelo menos 3 quartos, pelo menos 2 banheiros, eu quero uma casa numa região específica, mas é importante que você também tenha algum tipo de flexibilidade, Que eu digo assim, por quê? Olha, teve uma vez que eu estava mostrando casas, não só uma vez, várias vezes isso aconteceu, onde a pessoa começa a ver casas, porque uma coisa é você ver casas por fotos, outra coisa é você ver pessoalmente. Então, quando você vê casas por fotos, as fotos, elas são muitas vezes não tão reais de como as casas são pessoalmente. Olha o que aconteceu uma vez. A gente estava vendo casas com uma cliente minha e nós vimos tantas e tantas casas, assim, umas 50 casas. Que não tem nada de errado com isso, mas é importante que você defina o seu perfil para que você saiba que tipo de casa que você quer. Pelo menos isso, porque com essa minha cliente a gente via casa de tudo quanto é jeito em áreas diferentes. E chegou uma hora que uma vez que eu saí para ver casas, eu, ela e o filho dela. E o filho dela chegou nela e falou assim: mãe, que tipo de casa que a senhora quer? Aí ela falou assim: olha filho, eu não sei. Aí eu cheguei e conversei com ela e falei assim: olha, as casas que nós vimos são assim, assim, assado, assim, assim, assado. Nós revisamos e a gente sentou com calma, conversamos. E aí ela viu mais umas 2, 3 casas e finalmente ela encontrou a casa que ela gostou. Nós fizemos uma proposta, essa proposta foi aceita e ela comprou a casa dela. É importante que você defina o seu perfil. Apesar que também é bom você ter algum tipo de flexibilidade, mas que você saiba o que você quer, para facilitar a sua vida, a vida do seu realtor e para que o processo também se torne um processo mais fácil e um processo alegre, divertido. Terceiro passo. Olha, esse passo é super importante. Onde você vai conversar, você vai conhecer um profissional em crédito imobiliário. Essa pessoa é a representante do banco, essa pessoa que vai fazer o seu financiamento. É importante que você tenha uma empatia, que você converse com essa pessoa, que você confie nessa pessoa. Essa pessoa vai te explicar, o seu perfil financeiro, para que você possa fazer uma carta de pré-aprovação. E essa carta, ela vai ter especificações, Qual vai ser a sua porcentagem da sua entrada, quais serão os seus juros. Então, ela é uma coisa muito importante que você tenha uma orientação de uma pessoa que você confie, uma pessoa que de repente fale a mesma língua que você fala. Não estou dizendo que
que se você conversar com uma pessoa que fala inglês ou fala espanhol, que essa pessoa não pode também fazer um bom trabalho. Não é isso. Eu estou dizendo que nós, por sermos brasileiros, nós conhecemos um pouco um do outro, conhecemos a cultura, então acaba sendo um pouco mais fácil, um pouco mais flexível. Existe uma química, né? Uma conexão por trás disso, né? Mas se para você, talvez uma pessoa que fale uma outra língua, de uma outra cultura, seja um melhor perfil, ok, tudo bem. O importante é ter confiança. Se você confia nesse profissional, está tudo bem. Esse é o terceiro passo, que você escolha, que você tenha essa orientação e você tenha esse profissional com você, que abrace o seu caso, que vai financiar a compra da sua casa. Quarto passo. Bom, esse passo é muito importante também. Todos os passos são importantes, mas esse eu gostaria de trazer um ênfase aqui para todos vocês. O quarto passo é a escolha do seu realtor, do seu corretor de imóveis, o seu representante. Olha, imagine, é a pessoa que está te representando na compra da sua casa. Pode ser que essa seja a compra mais importante da sua vida. Olha, talvez seja a compra mais cara da sua vida. Então, você, na minha opinião, deve escolher um profissional com preparo. O que é preparo? Uma pessoa que saiba de mercado imobiliário, uma pessoa que saiba te orientar, uma pessoa que vai te representar. É como se fosse um advogado seu. Imagina, você está sendo processado. Você vai contratar um advogado para te proteger, para brigar por você. Você vai contratar qualquer um? Você vai contratar o seu amigo? Ou você vai contratar o melhor advogado? É assim que eu penso, né? Você vai contratar, você vai escolher um representante de preparo, que esteja com você, que abrace o seu caso. Quero trazer aqui também uma outra história que aconteceu, né, durante esse processo. Uma vez, né, veio uma pessoa para trabalhar comigo através de uma recomendação, né? E essa pessoa já tinha visto várias casas, essa pessoa estava trabalhando com outro realtor, outro corretor de imóveis. E aí, gente, essa pessoa, ela passou por um processo e acabou que não deu certo a compra da casa dessa pessoa e ela acabou perdendo dinheiro. Porque quando você vai comprar uma casa, você faz promessas dentro de um contrato. E esse contrato, essas promessas são monetárias. Então, é importante que você saiba disso. E se você não cumpre com o que está escrito nesse contrato, você pode perder o seu depósito, que se chama-se earnest money. Então, essa pessoa infelizmente perdeu. E ela veio trabalhar comigo depois de muito tempo, porque ela passou por uma situação difícil, ela perdeu dinheiro. Então, não comprou a casa e perdeu dinheiro. Então ela veio para trabalhar comigo depois de muito tempo, e aí eu expliquei para ela todo o processo certinho, de A a Z. A gente criou uma confiança entre eu e ela, conseguimos comprar a casa que ela queria, e ela está muito feliz. Foi um processo fácil e foi um processo bem objetivo. Ela conseguiu a casa dela. Para que você não corra riscos, para que você não perca seu tempo, perca dinheiro. Muitas vezes a pessoa ali é um sonho, né? Muitas vezes de comprar a sua casa. Então, para que você não passe por isso, escolha um representante com preparo. Quinto passo. Esse talvez seja o passo mais empolgante, né, para o comprador, aonde você começa a ver casas. Porque uma coisa é você ver as casas por fotos. Aqui no mercado imobiliário nos Estados Unidos, aqui na Geórgia, onde eu trabalho, na cidade de Atlanta, como que é feito isso, né? Bom, aqui existem plataformas onde você pode buscar casas, ver casas e ver fotos de casas, né? Então, o seu realtor também ele faz uma seleção de casas dentro do seu perfil, né, de casas que você quer. Ah, eu quero uma casa de 3 quartos, 2 banheiros, um meio banheiro de pelo menos 2.000 pés quadrados, numa região tal. Nesses critérios, o seu realtor, o seu corretor de imóveis, faz uma lista e manda essa lista para você via e-mail, e chega lá no seu e-mail, você clica e vê as fotos, né?
Então, uma coisa é você ver fotos, outra coisa é você ver pessoalmente. E aqui é interessante como é que funciona isso, como que é ver casas, né? Bom, quando você vê uma casa por fotos, você gostou da casa, você comunica com o seu realtor, com o seu corretor. Esse corretor de imóveis, ele vai mandar um pedido para fazer um agendamento no horário que seja cabível, né? Num horário bom para você e para o seu realtor. E aí, olha que interessante, o vendedor sai da casa dele, deixa a casa preparada e do lado de fora da casa que você vai visitar tem uma caixinha, a gente chama de lockbox, e onde o seu realtor, com o celular, ele pode abrir essa caixinha através de códigos, né, que só o seu realtor tem acesso, e aí ele abre a porta ali para você, você entra, vê a casa. No momento que o seu realtor abre a porta da casa e que abre aquela lockbox, as informações do seu realtor passam automaticamente para o corretor que está representando o vendedor. Uma questão de proteção, né, de segurança. Então, aí você visita a casa, depois que você visita a casa, a gente sai da casa, fecha a porta, fecha a caixinha, o lockbox, chega uma resposta para o outro corretor, que representa o vendedor, que a visita acabou. E aí a gente pode seguir para as próximas visitas, né? Olha que interessante isso, né? Então é empolgante, porque você vai ver as casas por dentro, né? Tem casas que tem pessoas morando e tem casas que estão vazias, né? Que você pode chegar, pode ver e não tem tanta pressa, né? Geralmente a pessoa vê uma casa entre 10, 15, 20 minutos no máximo, né? Tem gente que demora mais tempo, mas raramente acontece isso, né? Geralmente é de 10 a 15 minutos, tanto que os intervalos para você marcar, fazer o agendamento é de 15 em 15 minutos, né? E o fluxo aqui é muito grande, a procura é muito grande, então, dependendo da casa, quando ela entra no mercado, as visitas são agendadas rapidamente. Quando você menos espera, não tem nem mais como visitar. Então, você tem que ter um realtor que esteja pendente disso, né? Que esteja antenado no mercado imobiliário, porque senão você vê as casas através das fotos e aí na hora de fazer o agendamento, se demorar muito para fazer esse agendamento, você não consegue nem ver a casa por causa da procura, né? A procura é muito grande. Então é importante que você, após ver as fotos, você escolha as casas que você quer ver com antecedência, né? Olha, eu quero ver essa casa aqui amanhã. Dá o tempo, né, para o seu realtor fazer o agendamento. E também a gente tem que levar em conta os vendedores, as pessoas que moram nas casas, porque eles precisam de tempo para preparar as casas, né? Difícil se você pensa em ver uma casa, por exemplo, quero ver uma casa em 1 hora. Bom, provavelmente não vai acontecer. Por quê? Porque aquele vendedor ele tem que preparar a casa. Pode ser que aconteça, mas o ideal seria com pelo menos, eu digo pelo menos umas 2 horas antes, né? O ideal mesmo seria com mais tempo, né? 1 dia, 2 dias, 3 dias com antecedência, se for possível, né? É um passo empolgante, porque você vai começar a ver casas. Uma coisa importante que eu sempre gosto de frisar para os meus clientes, para os compradores, é que vocês definam realmente o tipo de casa que vocês querem ver. Vocês senta com a sua família, com o seu parceiro, a sua parceira, as pessoas que são importantes para você, as pessoas que vão fazer parte dessa compra, né? Para que você escute as opiniões, para que você tenha, de repente, um parente seu ter uma opinião diferente, que para te ajudar, né? Para você saber o que você quer ver. Teve algumas vezes, né, que eu tive que mostrar muitas casas. Não tem problema, nós mostramos, mas é importante que você saiba. Eu já mostrei, teve pessoas que eu tive que mostrar mais de 50 casas. Então, assim, não tem problema, mas é importante que você saiba o que você quer. Olha, eu quero uma casa de 3 quartos, pode ser de 3, pode ser de 4. Se tiver 5, ok, né, não tem problema. Mas eu quero uma casa de pelo menos 3 quartos, de pelo menos 2 banheiros. Eu quero uma casa pelo menos nessas áreas, né? Também que sejam áreas que façam sentido. Você não pode, poder pode, mas o que eu digo assim, separar por áreas, né? Olha, hoje eu vou para o norte, hoje eu vou para o sul. E então, se essas regiões são regiões que são adequadas para você, entendeu?
Então é bom você também, para você utilizar melhor o seu tempo, né? Porque imagina, você tem que entrar no seu carro, o seu realtor tem que entrar no carro dele e te encontrar até na casa. Pode ser que o seu realtor te leve? Pode ser também. Quase não acontece aqui, né? Porque aqui todo mundo tem carro. Então, você tem que entrar no seu carro, você tem que dispor de tempo, né? Você tem que ir até a casa, visitar, depois você vai para outra casa, visitar. Então, imagina se você visita 5, 6, 7 casas, 8 casas em um dia. É muito tempo. Então, é importante você levar em conta isso também, porque desgasta. Vai que você começa a ver muitas e muitas casas. Bom, você acaba meio que se desgastando, ficando cansado, né? Porque abre porta, fecha a porta, entra em casa, sai, vai, pega tráfego. Aqui também tem horário de tráfego, né? Atlanta é uma cidade que tem um fluxo de carro tremendo. Também tem que levar isso em conta, né? O quinto passo é isso, esse, né? É um passo empolgante, ver casas. Então, eu gostaria de trazer um exemplo também que aconteceu importante nesse passo empolgante, né? De ver casas. Tive um cliente que, né, a gente começou a ver casas, gente boníssima, assim, a maioria dos meus clientes, a gente cria uma amizade porque a gente conversa bastante. O seu realtor, você tem que ter uma confiança e você acaba criando um laço, né, uma conexão. Então, a gente começou a ver casas de 3 quartos, de 4 quartos, e ele é uma pessoa que mora sozinho, uma pessoa. E vendo as casas grandes, eu falava, rapaz, você tem certeza que essa casa... Olha, eu acho que essa casa é muito grande para você, é muito espaço. Ele, não, eu quero uma casa grande, porque é o que eu quero, os meus filhos estão em Nova York, e eles vão vir morar comigo, então eu preciso de uma casa grande. Eu, não, tudo bem. E aí a gente foi vendo, e no decorrer, isso acontece bastante, as pessoas vão mudando de opinião. O que aconteceu com ele? Ele começou a ver as casas, e foi vendo. Acho que nós vimos em no máximo umas 20 casas. E ele foi mudando de ideia. E um dia, ele chegou em um amigo dele e perguntou para esse amigo dele uma opinião. Por isso que eu falo que é importante você conversar com as pessoas que você confie. No caso dele, como ele não tem familiares aqui em Atlanta. A família dessa pessoa é de um outro estado. Então ele chega aí, um amigo dele, muito amigo dele, perguntou, olha, estou comprando uma casa, queria uma opinião sua. Esse amigo dele falou assim para ele, o melhor estilo de casa para você é uma casa pequena, com pouco espaço, onde você não precisa fazer nada em relação ao reparo, você não tem que fazer, limpar o menos possível, ou casa pequena. Totalmente o contrário do que ele estava vendo. E ele chegou em mim, pediu a minha opinião. Eu falei assim, olha, faz todo sentido. As casas que você está vendo, se os seus filhos vier, beleza, mas contando que eles não venham, porque ele compartilhou comigo que os filhos dele poderiam vir, era uma possibilidade. Então eu falei para ele, olha, se é uma possibilidade, pode ser que isso não aconteça. E ele falou assim, pode ser que isso nem aconteça. Então eu acredito que seja melhor para você uma casa pequena. Ele acabou comprando uma casa pequenininha e hoje está feliz, muito feliz. Ele falou, Rames, foi a melhor compra que eu fiz na minha vida. Essa casa não me dá nenhum trabalho, não tenho que fazer nenhum tipo de manutenção. Era o que eu precisava. É uma casa geminada, aqui nós chamamos de townhome. Então, de casa, ele passou para uma casinha geminada. Olha só como é que é as coisas, né? Tá vendo? Então, as pessoas vão mudando de opinião quando as pessoas começam a ver as casas pessoalmente. Eu tive outras pessoas também que começaram em um preço de casas, porque dependendo do preço, do valor da casa, do valor da sua aprovação, você tem acesso a um tipo de casa, né? Por exemplo, se você tem uma aprovação de 300 mil, você tem acesso a um número X de casa. Se você tem uma aprovação de 400 mil, você tem acesso a mais casas. O leque de casas abre. Bom, vários clientes que começaram a trabalhar comigo com aprovações, tinha aprovações altas de 400, 500 mil, mas começamos a ver casas porque na cabeça do cliente ele queria comprar uma casa de preço mais baixo, na casa dos 300 mil, por exemplo. E esse cliente em particular, ele tinha uma aprovação até os 500 mil. Nós começamos em 300 mil.
e nós fomos vendo, a gente foi vendo casas e vendo. E é uma diferença tremenda de 300 para 500. É de 200 mil, é muito dinheiro, mas a casa que você compra, você tem acesso a muito mais casas, né? Então, o que aconteceu? Nós começamos em 300 e ele acabou comprando em 450, uma diferença de 150 mil dólares. É uma diferença grande? É, mas no seu financiamento não é tão grande, mas a casa foi uma diferença tremenda, ou seja, ele mudou de opinião ao ver casas. Também acontece ao contrário, onde a pessoa tem uma aprovação alta e compra mais baixo? Acontece. Nesse exemplo passado, no meu primeiro exemplo, aconteceu justamente isso. Ele estava vendo casas e acabou comprando uma casa menor, uma casa de preço bem mais baixo, que também está ok, não tem problema. O importante é você. Então eu sempre falo, olha, o realtor ele tem que se preocupar no que é melhor para o seu cliente, para o seu comprador, né? Comprador, vendedor, qual dos dois ele esteja representando, beleza? Então, pessoal, esse foi o resumo dos passo 1 até o passo 5. Espero que vocês tenham gostado, tá? E mais uma vez eu quero aqui passar para vocês, caso você tenha uma pergunta, você tenha perguntas, dúvidas, faça um comentário. As minhas mídias sociais estão aqui abaixo, você pode me procurar, me achar lá. Aqui são algumas das casas que eu vendi, pessoas que eu representei na venda, na compra. Então, um pouco do meu trabalho aqui para todos vocês. E então, fiquem ligados ao canal Geórgia Imobiliária Insights com Ramos e de Paula. Se inscrevam no canal, novos vídeos virão, tá? Muito obrigado a todos vocês. Te vejo no próximo vídeo falando do resumo dos passos 6 até o 10. Até mais!